pergunta que eu acho que todo mundo que ficou aqui na live, mais de 370 pessoas o tempo inteiro aqui, eu acho que elas querem saber. O Vasco tem jeito? Tem, tem jeito. É, qual exatamente é difícil de saber, né? Assim, e geralmente as histórias de recuperação dos clubes, e tem no livro também, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bahia, todos eles se recuperaram de cenários ruins. Alguns mais, outros menos, mas geralmente aí você aumenta a sua receita, você mantém as suas despesas no nível que te permite competir, e essa diferença você usa para pagar dívida. Isso vai levar 3, 5, 8, 10 anos, não sei quanto tempo, mas é certamente mais do que 5 ou 6, no mínimo. Com o tempo dá para sair desse buraco. Se fizer tudo certinho, se melhorar a gestão do departamento de futebol, se modernizar, se inovar em algumas pontas, dá para sair desse buraco. O meu temor aqui é a desigualdade que se abriu no futebol. Porque o Vasco, ele sempre teve um tamanho financeiro e, consequentemente, esportivo próximo do Flamengo ali. O Flamengo sempre foi um pouco maior. Arrecadava mais, gastava mais, investia mais, mas era próxima a relação. Hoje, ela está totalmente, sim, destrambelhou. Isso, estou comparando Flamengo e Vasco, a gente está no canal do Vasco, mas isso também se aplica a Fluminense, a Botafogo, a Corinthians. Eu tenho o temor de, enquanto o Vasco está nessa curva de recuperação, que pode levar 10 anos, onde o Flamengo já vai estar. Não só em termos de, putz, ganhou, sei lá, 10 brasileiros seguidos, o que é improvável, porque tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro agora com dinheiro de mecenas, mas o Flamengo ele ganha mais, ele tem melhores jogadores, ele tem mais momentos gloriosos. Será que ele vai formar mais torcedores também? Vai facilitar essa formação de torcedores? E isso não vai fortalecer a posição que ele tem para arrecadar mais? Entende? A roda do Flamengo está girando muito rápida. Arrecada mais, gasta mais, vence mais, tem mais torcedor e a coisa nunca para, né? Ela está muito rápida. Mesmo com crises, com problemas, com ineficiências, ele está crescendo muito rápido. O Vasco não consegue mais acompanhar o ritmo e ainda tem que se livrar de uma crise. O que vai acontecer nesses 10 anos, cara? Eu tenho temor em relação a isso. De mudar um pouco da configuração de futebol brasileiro mesmo. Porque dos anos 80 até os anos 2010, a gente ficou nessa fantasia coletiva de que temos 12, 13 grandes clubes, que são todos equiparados, que começa o campeonato e 12 podem ser campeões. Isso é um delírio coletivo, né? E que perdura ainda em alguns lugares, mas isso já desmontou. Assim, qual vai ser a nova configuração do futebol brasileiro? Vai ser um futebol de 2, 3 clubes? Mas isso foi a Globo. Não, não. Isso foi o patrocínio que eles ganham muito mais, o sócio que eles ganham muito mais, a bilheteria que eles ganham muito mais. Eles ganham muito mais em todas as frentes. Venda de jogador ganha muito mais. É só pegar os dados e comparar. O que vai ser lá no futuro, cara? Esse é um ponto que eu acho assim. Então, a pergunta, dá para recuperar o Vasco? Dá para recuperar o Vasco. Quanto tempo vai levar e o que tem que dar certo para que isso aconteça? Putz, com temor mesmo. Eu até pensando numa configuração, olhando um pouco mais para trás, Rodrigo, a gente pensa assim, futebol é momento. Só que o futebol ele tá tão profissionalizado, ou deveria estar tão profissionalizado, que esse tipo de momento e esses altos e baixos, essa gangorra do futebol, a gente viu, por exemplo, o Fluminense já na Série C. E hoje o Fluminense disputa uma Libertadores, mesmo estando com condições financeiras ruins. Mas eu acho que o que aconteceu anteriormente não é mais permitido hoje em dia. Essa coisa de momento de achar que se o Vasco não conseguir entrar no eixo, vai daqui a 10, 20 anos por alguma coisa divina que vai acontecer, que vai melhorar, não vai. Não Não vai. vai. Então é isso que as pessoas têm que saber. Futebol não é mais momento. Futebol é administração, é seriedade, é profissionalismo e, obviamente, o que é o nosso papo aqui. É dinheiro. E tem uma frase que eu detesto, que é o futebol é cíclico, né? Que Loucura. as pessoas adaptam a frase de que a história é cíclica para o futebol. O futebol até pode ser cíclico de que você tem clubes que estão em alta, depois eles estão em baixa. Você analisa historicamente e isso acontece mesmo. Só que não é por acaso, não é aleatório. Não é que hoje as coisas estão ruins, mas daqui a 5 anos magicamente vão melhorar. Não é assim que funciona, cara. É isso que você falou. Tem que ter. Você tem várias questões aqui.
Você tem um pilar que é a administração tem que ser mais moderna, tem que ter profissionais, aquele Vasco idealizado de amadores, isso acabou. Não adianta tentar voltar porque não vai dar certo. E aí tem toda uma vertente para explorar. Tem uma parte econômica, financeira, que é muito difícil de resolver, mas que tem a sua solução. E tem uma parte que eu acho boa da gente terminar aqui a live com ela, que é a parte política e social. Assim. Um caminho que eu vejo para todo mundo que está assistindo a gente agora, ó, tem 340 pessoas aqui do que eu estou vendo no ao vivo, participa. Não só como sócio torcedor, dá o seu dinheiro, se você puder, legal, se associa mesmo, mas dá para você montar um grupo de pessoas e se associar ao Vasco, entrar para o quadro social, começar a acompanhar a política. Se você estiver no Rio de Janeiro, agora com a pandemia é difícil, mas dá para acompanhar a reunião de conselho deliberativo, dá para acompanhar a reunião de conselho fiscal, dá para cobrar, dá para, cadê o documento? Cadê? Quero entender isso aqui, eu quero entender. A participação das pessoas é fundamental, tanto diretamente na política, quanto também na parte da torcida, se conscientizar em relação ao momento do clube, não comprar briguinha de nenhum candidato, de nenhum dirigente, não virar fã de dirigente, pelo amor de Deus, não virem fãs de dirigente, porque isso é uma cagada. Sempre manter uma postura assim, vigilante, crítica. Isso é fundamental, cara. Isso é fundamental. Todo mundo que está assistindo tem uma parte nisso. Para reduzir o besterol, para aumentar a parte de cobrança do que realmente importa, pedir transparência, pedir confiabilidade, pedir seriedade dos dirigentes. Dá para fazer, cara. Todo mundo tem um papel nessa história.